A graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? A passagem de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 25. Às vezes as tempestades chegam de surpresa, porém devemos ter calma, pois quando Jesus está conosco, qualquer tempestade se acalma. Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 25. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para o outro lado do mar." Assim, entraram no barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo clamando: "Mestre, mestre, vamos morrer!" Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: "Onde está a sua fé?" Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: "Quem é este homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem." Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar para que Deus nos dê o entendimento da sua palavra? Senhor Deus, Paizinho querido, Criador dos céus, da terra e de todo o universo. Obrigado, Deus, por esta palavra. Obrigado, Deus, pela leitura desta palavra. Que possamos, Deus, ter entendimento do que Tu queres nos dizer através dessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Encha-nos, Deus, com Teu Espírito Santo e nos dê o entendimento que Tu queres, ó Pai. Em nome de Jesus é o que Te pedimos e Te agradecemos, ó Pai. Amém. Essa passagem nos passa a seguinte mensagem: quando Jesus está conosco, a tempestade se acalma. Viver fora da tempestade é muito bom. Mas lembre-se, depois da tempestade existe um lindo arco-íris. E, infelizmente, para o ser humano enxergar a dependência de Deus, enxergar que somente Deus é suficiente, precisamos ter o barco jogado de um lado para o outro. Vemos que os discípulos se desesperaram, estavam aflitos e apavorados. Eles clamam a Cristo por medo de ver o barco afundar e então perecerem. Mas quando Jesus acalma o vento, acalma as ondas, eles ficam maravilhados. No versículo 22, vemos que Jesus ordena aos discípulos que entrem no barco para atravessarem para outra margem. Os discípulos estavam seguindo as ordens de Cristo, e mesmo assim a tempestade os assolou. O mar da Galileia ele está cercado por montanhas e planícies, sem contar que se encontra a 200 metros abaixo do nível do mar. O conjunto de tudo isso faz com que tempestades se armem de repente. Assim é a nossa vida. As tempestades aparecem de um dia para o outro. Acontecem de forma inesperada. As tempestades podem durar apenas um dia, às vezes 2 dias. Duram uma semana, um mês, anos, ou talvez possam durar a vida inteira. Não importa o tempo que duram. Lembre-se que Cristo está conosco no barco. Estar com Cristo não quer dizer que não passaremos por tempestades. Eu repito aqui mais uma vez, algumas pessoas dizem que ser cristão é nunca passar por tempestade. Isso não é a realidade. Ser cristão é ter a certeza de que mesmo em meio às tempestades, Cristo está conosco. A tempestade nos aproxima de Deus, aumenta a nossa fé e a dependência de Deus. Nos versículos 23 e 24, podemos aprender que o fato de Cristo estar dormindo não diz que Ele não estava se importando. Às vezes Deus se silencia em meio às nossas tempestades, e isso também não quer dizer que Ele não se importa, não quer dizer que Ele não está conosco. Ele sempre estará conosco, e o silêncio muitas vezes é uma oportunidade de ter mais fé e de clamar a Deus com o espírito e o coração. Os discípulos foram acordar Jesus. Provavelmente estavam aflitos e desesperados.
Afinal, quem não ficaria desesperado em meio a uma tempestade avassaladora? As ondas eram altas a ponto de estar enchendo o barco de água. Todos nós iríamos pensar: vamos afundar. O que nós esquecemos é que Cristo está no barco. E é justamente o que Cristo fala no versículo 25. Aonde está a sua fé? Aonde está a nossa fé em Deus, meus irmãos? Aonde está a fé em Cristo Jesus? As tempestades dizem que somos filhos de Deus. Podemos confirmar isso em Hebreus 12, de 5 a 11, onde o autor de Hebreus diz que na tribulação, Deus nos corrige como um pai corrige a um filho. Devemos confiar e ter fé em Cristo, pois Ele está e estará conosco até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, aonde está a sua fé? Acredito que você já tenha passado por alguma ou outra tempestade. Você lembra de quando acabou? Vai dizer que você não ficou maravilhado quando Cristo acalmou as ondas e os ventos da sua tempestade. Vai me dizer que você não olhou para os céus e não louvou a Deus por ter conseguido vencer a tempestade. Assim como os discípulos ficaram maravilhados. Quando a tempestade acaba, também ficamos maravilhados, pois é Cristo que cuidou de nós e nos guardou. Não tenha medo das tempestades, tenha fé em Cristo, pois Ele está conosco no barco. As tempestades são escolas, fortalecem a nossa fé e nos prepara para a vida celestial. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Paizinho querido, Criador dos céus, da terra e de todo o universo, Tu és grandioso, Tu és bondoso, misericordioso e não há outro igual a Ti. Obrigado, Deus, por esta passagem. Obrigado, Deus, porque vimos que Tu estás sempre conosco no barco. Sabemos, Deus, que quando Tu estás conosco no barco, a tempestade se acalma, os ventos se acalmam, as ondas se acalmam, Pai. Não precisamos nos desesperar. Não precisamos, Senhor Deus, ficar aflitos, pois devemos ter fé em Ti, ter fé de que as ondas se acalmarão, ter fé de que os ventos também se acalmarão. Nada por nós, Senhor Deus, mas tudo isso, todas as tempestades, são para a Tua honra e para a Tua glória, pois sabemos, ó Pai, que as tribulações nos dizem que somos filhos Teus, ó Pai. Obrigado, Deus. Nos guie, nos dê uma semana abençoada, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém.